presentes e vocês que nos acompanham aí pelo Facebook. Queria já mandar um abraço para todo mundo que assistiu a aula passada, já mandou alguns contatos para mim pelo Facebook. Se você tiver qualquer dúvida nesta nossa aula, pode mandar lá, ok? E obrigado aí pelo carinho, pelas palavras. Enfim, vamos trabalhar que a gente tem muito conteúdo hoje. Seguinte, para vocês que acompanharam a nossa aula semana passada e para você que já assistiu o meu vídeo anterior, nós estamos discutindo a lei orgânica do Ministério Público, especificamente a parte que vai cair nesse concurso que nós faremos. Esse concurso, ele teve uma mudança, quer dizer, na verdade, não só o concurso, mas a lei orgânica, ela passou por mudanças substanciais, e aí, de fato, a mesma orientação que eu passo para vocês, eu passo para você que está assistindo aí. Não se esqueça, nas provas anteriores, de tomar o cuidado, porque, apesar do gabarito do passado ser 1, como a lei mudou este ano, talvez nós tenhamos algumas mudanças das respostas. Por isso que hoje nós vamos concentrar praticamente 80% desse nosso encontro para treinar o responder e as técnicas para a gente interpretar a questão para gabaritar. Só lembrando o seguinte, na aula passada nós falamos quem poderia fazer a prova, quais eram os requisitos, quais eram os deveres, as atribuições, quais eram as vedações, quais eram os deveres, quais eram os direitos. O que ficou restando para nós foi falar sobre as avaliações do estagiário, porque o estagiário ele não é um profissional. O estagiário, a atividade de estágio, ela é uma atividade que pretende, é uma atividade antes de tudo educativa, que ela pretende inserir o estudante e o aprendizado dele na universidade com o conhecimento da vida prática. Então é natural que esse estagiário ele passe por um processo avaliativo, onde seja checado se ele está desenvolvendo bem as suas aptidões, se ele precisa de fato promover algum tipo de adequação e corrigir. E enfim, quem faz essa fiscalização? Nós tivemos mudanças com relação ao ano passado. Neste ano agora, em razão da nova alteração da lei orgânica, quem passou a assumir essa fiscalização é o núcleo de acompanhamento de estágios. Conforme eu havia comentado na aula anterior, o que acontece? Como nós ampliamos o espectro de estagiários, então eu vou poder ter estagiários que não exclusivamente sejam graduados em direito, mas podem ter outras áreas de formação, estar em níveis diferenciados de aprendizado e de ensino. O MP optou por criar um órgão, uma divisão interna, somente para lidar com os estagiários. Essa atividade de fiscalização, de orientação, é justamente deste núcleo de acompanhamento. Então ele vai acompanhar para verificar se você está cumprindo os horários, se você está atendendo as expectativas lá do seu superior, da pessoa que responde por você. E existe também a possibilidade desta fiscalização e dessa orientação e fiscalização ser realizada perante os órgãos nos quais o estagiário ele presta serviço. Se ele presta serviço diretamente na procuradoria, se ele presta serviços diretamente na promotoria ou em algum outro departamento do MP, este órgão local é o mais adequado para fazer essa orientação, essa fiscalização, porque o núcleo está distante. Ele normalmente só vai contar para essa avaliação com as informações que são passadas pelos superiores orientados, os responsáveis por orientar esse indivíduo. Então, o local onde ele presta as suas atividades, também ele terá alguém que estará sobre esse estagiário estará sob os cuidados de alguém. E este alguém e este órgão dentro do MP pode promover a sua avaliação de desempenho e inclusive prestar orientações. Avaliação de desempenho. Quem faz ou quem tem pela lei orgânica a responsabilidade de fazer agora esta avaliação de desempenho? Procurador-Geral de Justiça. Eu vou falar, nossa, Tiago, mas ele tem tantas atribuições, que ele vai ficar lá preenchendo fichinha de estagiário?
A responsabilidade foi projetada na lei orgânica para ele, justamente para que ele possa depois delegar para a sua estrutura de apoio. Mas não se esqueça, no passado quem fazia essa avaliação era uma outra equipe, agora não, o Procurador-Geral de Justiça. Questão da formação do estagiário. Você vai começar a fazer estágio e vai contar exclusivamente com as instruções que você teve dentro da faculdade, mas você teve instruções acadêmicas que são diferentes daquelas informações operacionais que são próprias da rotina, do dia a dia do MP. Então, como deve proceder, como é que é o estilo da denúncia, da formatação, qual é o procedimento operacional que se faz ali dentro daquele departamento, e enfim, existe a previsão na lei orgânica de que o estagiário passe por cursos de formação, e existe a possibilidade também que o MP firme convênios com instituições para fazer esta formação. Tudo bem? Agora, principal ponto que você não pode esquecer, né? Existe algo que a lei orgânica vai chamar de Centro de Estudos do Ministério Público. Então, teoricamente, no passado, todos esses estudos ficavam só para o Centro de Estudos. Agora, o Centro de Estudos do MP, ele pode realizar esse estudo, como também, se nós formos firmar um convênio com alguém para que ele preste esse treinamento, quem vai fazer toda essa articulação? Todo esse Centro de Estudos. Com isso, nós finalizamos a nossa parte de exposição de conteúdo. Nós então começamos desde lá de como era o processo, finalizamos agora com a atividade de avaliação. Agora nós vamos efetivamente para as questões. Como é que vai funcionar? Eu vou ler as questões, darei alguns minutos para vocês pensarem, e a partir disso eu coleto o feedback de vocês e nós vamos para o gabarito, para identificar aqui onde estariam as possíveis pegadinhas. Então, primeira questão: o credenciamento se dará através de indicação, ordem judicial, entrevista ou concurso público? Qual é a resposta aqui que vocês sugerem? É a resposta D. Vejamos qual seria o gabarito oficial do Tiago. Exatamente, o concurso. Lembre-se que no passado a redação falava que era só concurso de provas, e agora a nova redação fala que é de provas e títulos. O título ainda não vai ser válido para você, porque você é graduando em Direito, ainda nem tem o título, mas esse título será utilizado para aqueles que forem fazer o estágio já formados na condição de estudantes de lato sensu ou estrito sensu, ou seja, pós-graduação. Perfeito? Aqui essa é muito simples, mesmo sem sequer ter lido a lei orgânica, essa nós já matávamos com muita simplicidade, porque a própria Constituição já deixa isso muito claro, né? Então, a admissão de trabalhadores na esfera pública, até por um critério da impessoalidade, até por um critério de respeitar a igualdade, ela precisa se dar mediante um critério objetivo. E esse caminho é o concurso. Entrevista ia ferir aí impessoalidade, moralidade, ordem judicial não tem sentido, e depois a indicação também não. Vamos lá, nossa segunda questão. Entre os responsáveis pela avaliação de desempenho do estagiário estão: opção A, o juiz da comarca; B, o Ministério Público; C, o Procurador-Geral de Justiça; e D, o Núcleo de Acompanhamento de Estágio. Nós temos aí uma opção, certo? Vamos lá então para o nosso gabarito. Muito bem, até aqui veja que se você acertou essas duas agora, só faltam 3, hein? Lembre-se, você que está assistindo, você precisa estudar isso aqui para gabaritar, porque quem não tem a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo, e nós que estamos aqui, a essa formação especial, ele vai tentar focar o quê? Na parte penal, em teoria geral do processo.
da teoria geral do processo. Só que isso todo mundo está fazendo. E aonde que vai ser aquela diferença de 1, 2, 3 pontos? É justamente nessa disciplina aqui da lei orgânica. Então, sem muitas dificuldades, procurador. Aqui o que poderia gerar um pouco de dúvida, a primeira que nós já descartamos, opção A, juiz da comarca, não faz parte do MP, então essa eu já descarto, já é uma dica. Se quando você for fazer uma questão, ainda mais essa parte aqui de lei orgânica, o que você faz? Para forçar menos a cabeça, dá uma leitura para sentir o panorama, visão global, o que ele está falando, depois volta de novo, seleciona o que ele quer, descarta as duas opções que são sem noção, vão ficar duas, dá uma lida, perfeito, você vai chegar na resposta que você quer. Nossa, Thiago, mas eu vou ter que ler 3 vezes. Parece que você tem um serviço maior, só que você vai fazendo uma interpretação seletiva, isso consome menos o seu raciocínio, então a probabilidade de você errar é menor e, segundo, você consome menos tipo, ou seja, você chega até o final da prova ainda 100% concentrado. Então, poderia gerar aqui uma dúvida, o MP, procurador e o núcleo, que talvez a maioria das pessoas iriam errar. Mas lembre-se que o núcleo ele faz a gestão. Quem aqui vai fazer a avaliação é o Procurador-Geral de Justiça. Uma questão que vai falar aqui sobre direitos. O estagiário terá direito a, primeira opção, férias semestrais de 30 dias. B, férias mensais de 30 dias, sem prejuízo da bolsa mensal. Férias anuais de 30 dias, sem prejuízo da bolsa mensal. E depois, férias anuais de 30 dias, com prejuízo da bolsa mensal. Qual é a nossa resposta? C. Vocês estão certos disso? Sim? Então, vamos lá. Qual seria o nosso gabarito? Muito bem. Questão C. Esse povo aqui está afiado. Vamos lá. Para entender a dinâmica, e é bem possível que nós encontremos uma questão, talvez não fale de férias, mas ele vai usar esse tipo de técnica aqui. Ele vai mudar uma palavra, porque ele sabe que se você deixar para fazer no final, você já está cansado. Então, a tendência de você passar e ler o mensal, ler o semestral como mensal, é muito grande. Então, veja, questões dessa natureza, seleciona as palavras, risca aqui as palavras-chave. Mas eu vou riscar na minha prova. Ninguém vai morrer, ninguém vai zerar a sua prova se você fizer isso. Então, risca aqui o que é essencial. Então, qual é a correta? Férias anuais de 30 dias, sem prejuízo. Não é um direito? Poxa, então não pode ter prejuízo. Então, nós tiramos errado. Por quê? Férias semestrais. Não. O louco está pensando o quê? Estagiário foi lá para aprender, agora 30 dias, está achando que é o quê? Depois, férias mensais de 30 dias, sem prejuízo da bolsa mensal. Férias mensais, olha que beleza. Trabalho um mês no outro de férias, trabalho no outro de férias. E depois a D, férias anuais de 30 dias, com prejuízo. Existem, o que eu não posso esquecer, existem situações que vão gerar desconto na bolsa, e existem outras que não vão gerar. É bem provável que uma das questões ele vai querer brincar com essa possibilidade de desconto ou não. Fiquem atentos com isso. Exatamente. Então eu faço o estágio por 1 ano, daí então, após 12 meses, eu tenho esse direito às férias. Não está entre os deveres dos estagiários atender as orientações que lhe forem passadas. Opção B, cumprir os horários que lhe forem fixados, apresentar relatório anual de atividades à Corregedoria Geral do MP e D, manter sigilo. C? Sim? Olha, vocês estão aí afiadíssimos. Vamos aqui, olha só.
atender às orientações que lhe forem passadas. Isso não é dever, isso é atribuição. Cumprir os horários que lhe forem fixados. Não é dever, é atribuição. Manter sigilo é dever. Então só sobraria C para nós. E quanto à possibilidade de transferência? A realização da permuta depende exclusivamente do acordo estabelecido entre os estagiários. Opção B. A realização da permuta depende exclusivamente do acordo estabelecido entre os estagiários durante a fase do credenciamento. C. A realização da permuta depende exclusivamente do acordo estabelecido entre os estagiários um ano após dos serviços prestados no local de designação inicial. E opção D, nenhuma das opções anteriores. Qual seria a melhor opção? Note que nós começamos nível B e agora nós estamos elevando gradativamente o nível de dificuldade. Aqui tem uma opção dizendo que D, sim. Então vamos aqui ao nosso gabarito oficial. Nosso gabarito diz que é a opção D. Agora vamos entender o porquê. Primeira opção: a realização da permuta depende exclusivamente do acordo estabelecido entre os estagiários. O estagiário vem, combina, vamos trocar. Então amanhã você vai lá, eu venho aqui. Se tem relação de trabalho formal, eu posso fazer isso? Não, já descartaria essa. Existe a possibilidade de permuta? Existe. Mas primeiro eu preciso consultar para saber se os departamentos ou se os órgãos aos quais eu estou vinculado dentro do MP têm interesse nessa permuta. E se eles estão de acordo. B. A realização da permuta depende exclusivamente do acordo estabelecido entre os estagiários durante a fase do credenciamento. Imagina que loucura que você está fazendo a sua prova, ou antes de você fazer a sua prova, eu fui bem. Tá? Já vamos negociar, se você cair em Pinda, eu vou, a gente troca, você vem para Guará. Nós nem sabemos ainda se você efetivamente vai tomar posse ou não, se você não tem algum fato que impede ou de assumir, então essa eu também tiraria. C. A realização da permuta depende exclusivamente do acordo estabelecido entre os estagiários um ano após os serviços prestados no local de designação. É a mesma coisa da A, ele só está colocando aqui um limite temporal. Também não. O que sobra para nós é a opção D. Posso fazer sim a permuta? Sim, existe essa permuta. Se acontecer por acordo ou vontade das partes, eu primeiro preciso reportar para o meu superior, órgão, rege, olha, há 2 estagiários com interesse em fazer essa troca. Existe essa possibilidade? Havendo essa deferência, ok. Como também eu posso ter essa permuta de ofício. Havendo, e lembre-se, você é estagiário, mas você faz parte de uma estrutura da administração, então questão da conveniência e oportunidade de melhor atendimento ao interesse público, ele pode querer deslocar você de um lugar para o outro. Próxima questão, são deveres dos estagiários. Opção A, utilizar distintivos e insígnias privativos dos membros do Ministério Público. B, comprovar no exercício de cada ano legislativo a renovação da matrícula do curso. C, praticar atos processuais e extraprocessuais de atribuição exclusiva dos órgãos de execução do MP. E D, apresentar semestralmente os relatórios de suas atividades ao núcleo de acompanhamento de estágios. Qual a opção? Opção B. Vamos lá. Muito bem. Nossa opção é a B, porque nós colocamos aqui, nesta questão, ele mistura atribuições, direitos, deveres,
é bem provável que nós tenhamos uma questão dessa natureza. E aqui, dever é obrigação. Comprovar no início de cada ano letivo a renovação da matrícula do curso. Verdade. Na verdade, o inciso ele vai até além. Ele vem dizendo que além dessa matrícula eu tenho que apresentar que eu não tenho dependência, ou, se for o caso, pelo menos uma dependência numa disciplina. Certo? Mas aqui, ele para antes, isso não torna errado a opção. O secretário executivo ou coordenador do órgão a que estiver administrativamente ligado, o estagiário, enviará o atestado de frequência mensalmente, semestralmente, anualmente ou bimestralmente. Senti agora uma pontinha de dúvida, pessoas olhando neste recinto para mim com cara de coxinha. Não sei se você queria saber qual é a sua cara neste momento. Mesmo que vocês não tivessem estudado nem lido a lei orgânica, respondam com a lógica. Aqui escutei uma opção longe. Opção A. Vejamos qual é o nosso gabarito. A opção A. Muito bem. Imagina o seguinte: a partir do atestado de frequência, que eu vou verificar se eu vou pagar sua bolsa integral ou não. É fato. Este é um outro ponto onde eu posso brincar. Existem alguns prazos anuais, algumas coisas que são anuais, outras coisas são semestrais, outras situações são mensais e outras situações são trimestrais. Mas lembre, atestado de frequência é fundamental, até porque se eu falto mais de 20 dias sem falar o porquê, sem dar nenhuma satisfação, sem justo motivo, já há o desligamento. Perfeito? Então, lembre-se que esse controle de frequência é sempre feito mensalmente. É incompatível ao estagiário integrante do MP, exceto, opção A, ter comportamento incompatível com a natureza da atividade funcional. B. Desempenhar qualquer cargo, emprego ou função pública, bem como exercer atividade privada incompatível com sua condição de estagiário. C. Exercer concomitantemente a advocacia. E D. Possuir reprovação em apenas uma disciplina. Compatível. Temos aqui uma opção B aqui. Alguém mais? B, D, B, D. Vejamos aqui então qual seria o nosso gabarito. D. Incompatível. Incompatível, exceto todas as demais situações são incompatíveis. Pode então ter comportamento incompatível. Então, quando ele está falando lá da atribuição, dos deveres, o que você tem que ser, desempenhar qualquer cargo. Lembra que se eu desempenhar cargo na administração pública, isto é uma condição que me impede para que eu tome posse. E depois exercer concomitantemente a advocacia, que é uma atividade incompatível com o EMB. Todas essas situações são momentos em que a palavra incompatibilidade ela aparece na nossa disciplina. Entretanto, ele quer o exceto, salvo. Então, possuir uma reprovação, a reprovação em apenas uma disciplina. Porque em uma disciplina eu posso ter? Sim, porque eu não posso ter em duas. Sem prejuízo da bolsa mensal, o estagiário terá direito a férias anuais de 30 dias após o segundo ano de exercício da função. B. Férias anuais de 30 dias gozadas em um único período. C. Férias anuais de 20 dias gozadas em 2 períodos iguais. E D. Férias anuais de 30 dias após o primeiro ano de exercício na função. Temos aqui ao longe um D de dado. Qual seria o nosso gabarito?
Muito bem, opção D. Vamos desmontar aqui e entender por que ela está errada. Férias anuais de 30 dias após o segundo ano. Exatamente, após o primeiro ano. Depois, férias anuais de 30 dias gozadas em um único período. Negativo, existe a possibilidade de dividir em 2 períodos. C, férias anuais de 20 dias gozadas em períodos iguais. Nem hoje a empregada doméstica, que era a profissão que durante mais tempo preservou 20 dias, hoje ela tem férias de 30, por que o tadinho do estagiário não vai ter 30? Quem disse que o estagiário não é gente também? 30 dias. O que resta para nós? Tem férias anuais de 30 dias após o primeiro ano de exercício na função. Agora, sem prejuízo da bolsa mensal, o estagiário terá direito. É certo. Opção A, férias anuais de 30 dias após o primeiro ano de exercício na nova função, podendo gozadas em 2 períodos iguais. B, licença para tratamento de saúde. C, licença no gala. E D, licença para realização de provas até o máximo de 20 dias por ano. Demos uma apertada aqui. Se bem. Faço o raciocínio contrário. Sem prejuízo da bolsa, o estagiário terá direito, exceto, então, que na verdade o que ele quer, a situação em que ele tem direito, mas vai gerar desconto na bolsa. Eu acho que é assim. Você acha que é C? Nós temos uma opção C. Opção D, ok. Algum outro palpite? Não? Você em casa, qual é o seu palpite? Você decide. Você decide não, porque o gabarito é um só. Vamos lá. A opção correta é a opção D. Eu estou hoje com uma fixação com o D, não sei porquê. Mas o D é a nossa opção. Por quê? Esse tipo de questão ele vai já bagunçar e há a probabilidade que o indivíduo erre se não estiver muito atento, porque ele dá um comando, mas na verdade ele quer o outro. E se você tentar encontrar a resposta em cada um assim, não, ele quer isso, é certo, não, vai confundir. Então faça o seguinte, quando ele está dizendo a exceção, pensa o que ele quer então. A situação pode, que ele tem direito, mas que ele vai ter desconto na bolsa. Assim fica mais fácil do que você tentar pensar da outra forma. Vamos lá. Férias anuais de 30 dias após o primeiro ano, nós acabamos de ver. É um direito meu. Tenho férias e não tenho nenhum tipo de prejuízo. Depois, licença para tratamento de saúde. Não existia no passado. Nós enquadrávamos essa hipótese de doença naquelas hipóteses apresentadas perante o caso concreto. Entretanto, essa situação excepcional poderia gerar sim desconto. Vocês entenderam? Poxa, isso talvez não seja justo. O indivíduo vai tratar a saúde. Então, isso foi alterado. É um dispositivo. Nova alteração da lei orgânica. Então, ele está em licença e ele não tem desconto por questão médica. Depois, licença no gala, que foi uma nova inserção também. Tiago, eu não sei o que é nojo de gala. Nojo é aquele negócio assim, eu tenho nojinho. Não é bem esse nojinho aqui é trágico. É quando você perde algum familiar, algum parente, ou alguém que vive como seu dependente, em razão do falecimento dele, você tem alguns dias que você não sofre descontos. Imagina, Jonathan, que é nosso aluno aqui, perdeu a avó dele e ele vai fazer estágio no MP, vai molhar todas as denúncias, todos os processos, vai ser uma desgraça só.
Então, preferível ele fique em casa, lá com a família, se recuperando, depois ele volta. Ele não vai perguntar esse prazo. Esse prazo nós vamos encontrar na CLT, mas fique descansado. Ele não vai perguntar prazo de gala nem nojo. É importante que você saiba só o que ele é. Porque ele vai falar, o indivíduo perdeu um familiar. Ele vai sofrer desconto na bolsa? Você já sabe, não vai sofrer. E a gala gala lembra da solenidade, a coisa boa. Se você então casar, para você aproveitar aquele momento especial, principalmente os posteriores, aí nós temos alguns dias também que você tem a possibilidade sem sofrer desconto na sua bolsa. Não que isso seja um estímulo para que você case precocemente, de jeito nenhum. Passa primeiro na prova para ser promotor, definitivamente. E o que resta aqui para nós são os 20 dias para a realização de provas. A obrigatoriedade de dispensar para as provas já existia da lei específica, já lá da lei do estágio, da lei geral do estágio. A única coisa que nós colocamos aqui em específico é que neste caso, para um dos integrantes do MP, existe esse desconto específico. Mas por que ele faz se os estagiários têm direito a Então, minha amiga, aí nós entramos naquela velha celeuma entre lei geral e a lei especial. Quando você se debruça diante da lei geral do estágio, ela diz que estágio é no máximo 2 anos. E até mesmo no próprio direito do trabalho, o tempo máximo de contrato por prazo determinado é 2 anos. Se eu fico 2 anos e um dia, aquilo se transforma em um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Entretanto, isso já deu um cinema no passado. Até, inclusive, na edição do ano passado, nós fizemos algumas observações. Fiquem tranquilos, porque provavelmente ele não vai perguntar de período máximo do estágio. Porque a lei nossa falava 3, a lei geral do estágio falava 2, e nós tínhamos um problema a ser resolvido com o Conselho de Desentendimento e Entendimento Diverso, com o Conselho Nacional do Ministério Público, e enfim. Falei, fiquem tranquilos, esse tempo eles não vão perguntar, porque o que a lei diz, a lei que eles estão cobrando de vocês candidatos é uma, e o que acontece no caso real é outra, e de fato, naquele exame do ano passado ninguém perguntou sobre isso. Entretanto, nós tivemos esse reforço dessa ideia, agora nessa nova lei, vimos aqui esse direito específico, enfim. Até que se diga no contrário, é isso aqui que será aplicado. Tudo bem? A manutenção do sigilo é um dever do estagiário, enquanto a identificação funcional para atividades alheias ao serviço constitui mera faculdade do estagiário. Nós temos a primeira opção: as afirmações estão plenamente corretas. B. As afirmações estão plenamente incorretas. C. Há incorreção na primeira parte. D. Há incorreção apenas na segunda parte. Não é um perfil muito usual de questionamento nessa prova, mas como nós temos um aprimoramento natural edição após edição, ele pode querer tentar trabalhar, assim como outras bancas, 2 ideias e discutir a veracidade plena, parcial, a incorreção da primeira, da segunda, algo como nós encontramos em algumas bancas de concurso. É interessante que a gente se prepare também nesse sentido. Opção? D. Temos uma opção D. Opção D aqui, opção D. D de dado também. Vamos lá ao nosso gabarito oficial. Muito bem. Então veja, a manutenção do sigilo é um dever, é uma obrigação. Inclusive, se ele não souber respeitar, pode gerar suspensão e, em situações mais gravosas, inclusive o
desligamento. Enquanto a identificação funcional para as atividades alheias ao serviço constitui mera faculdade, ele dá carteirada, ele dá carteirada se ele quiser, de forma alguma. Isto aqui é uma vedação e, portanto, a segunda parte está incorreta. Ok? Então fiquem atentos, é um tipo de questão que não é muito difícil, mas ela consome um pouco mais a nossa atividade de processamento, exige um pouco mais de raciocínio. Queridos, eu creio que com isso nós encerramos hoje este nosso encontro. Veja então que nós passamos por todo o programa, por todos os principais pontos desses artigos. É lógico que existem, se você teve a oportunidade de ler todos aqueles incisos, todos aqueles artigos que nós sugerimos, é fato. Existem alguns pontos que nós não comentamos, porque pela nossa experiência nós sabemos, são situações muito detalhadas que dificilmente seriam objeto de questionamento numa prova desta natureza. A formação básica, para que você tenha condições de resolver essa prova e gabaritar, hoje nós fizemos. Eu recomendo que você que está nos assistindo pela primeira vez, ou não teve a oportunidade de assistir todo o nosso primeiro vídeo, volte aí no seu canal, assista novamente a primeira aula e tenha em suas mãos, e o mesmo comentário vale para vocês, estes artigos, e imprima esses artigos e 2 dias antes deem apenas uma leitura. O que nós priorizamos aqui nesse nosso encontro foi o entendimento, para você entender algumas expressões básicas, o porquê mudou, coisas para que você entenda a lógica da coisa, e depois, faltando 2 dias para a prova, só dar uma leitura tranquila nesses artigos, nesses incisos, e partir para o abraço. Aí espero então que todos sejam aprovados. Isso, graças a Deus, é uma tradição nossa aqui. Ano passado 99,9%, para não dizer 100% dos estagiários aprovados foram aqui da casa, na região. Espero que vocês possam manter este legado. Tem condições para isso. O segredo é ficar confiante, muito confiante, levar toda a documentação, já checar tudo que é necessário, levar uma água, ir com muita calma, sem muita pressão. Você não vai morrer se você não passar, é só a primeira prova que você faz. Vá, estude e vá com muita tranquilidade. Eu tenho certeza que nós aqui na região vamos manter a tradição, e o mesmo conselho fica para você que está aí nos assistindo. Se tiverem alguma dúvida, aqui nós nos encontramos pelos corredores, e você que nos assiste pode mandar um e-mail, uma mensagem através dos nossos contatos. Um abraço e boa sorte, boa prova. Até mais!